Olá pessoas, estou de volta aqui para mais um vídeo, hoje falando aí sobre a guerra aí do contestado, sobre a revolta da vacina, do Forte Copacabana, sobre a revolta da Chibata também, né? Eu vou começar pela guerra do contestado. Essa guerra aí durou entre 1912 e 1916, numa região aí entre Santa Catarina e Paraná, nos limites desses estados, né? Nessa região, milhares de pessoas viviam sob condições difíceis. Muitas trabalhavam para fazendeiros locais ou para as empresas estadunidenses, né? Southern Brazil Lumber and Colonization, de colonização e exploração de madeira, e o Brasil Highway, de estrada de ferro. Então nessa região aí, gente, a população pobre, né, trabalhava para essas empresas. Muitos viviam aí colhendo a pinha, né, que é uma fruta que dá, acho que, se não me engano, no Pinheiro, né? E para construir a estrada de ferro nesse local, começaram a cortar essas árvores. Principalmente as empresas estadunidenses, pessoas de fora do país fazendo isso, né? E em 1910, quando as obras acabaram, cerca de 8.000 trabalhadores perderam seus empregos. Como não tinham condições de voltar para suas terras de origem, continuaram a viver na região. Sem casa nem dinheiro, muitos participavam de invasões de terras, outros se ofereciam como jagunços aos coronéis locais. Tá, gente? E aí, diante dessas péssimas condições, parecido com o movimento de Canudos, surgiu aí um homem em torno do qual a população se organizou, o pessoal começou a segui-lo, né? Que foi o monge João Maria. Depois que o monge João Maria morreu, assumiu o lugar dele um monge chamado José Maria, que reuniu em torno dele mais de 20.000 pessoas. Tá, gente? E aí formaram um povoado chamado Contestado nessa região, que também começou a ser criticado pelo Estado, pelo governo, pelas pessoas ligadas ao governo, né? E depois o governo enviou também tropas para derrotá-los, tá? E houve guerra em novembro de 1912. José Maria morreu em combate e foi considerado santo pelos moradores da região, tá? Destruíram também o povoado, né? E a grande importância aí desse movimento é o conflito por terras que houve nessa região, né? Onde os moradores precisavam aí de terra para estar, né? Foram feitos aí o corte aí das árvores que eles usavam para subsistência. Essa foi a Guerra do Contestado. Tem também o cangaço, tá, gente? Que eu vou passar a comentar assim, porque há poucas fontes sobre eles, mas há o famoso aí cangaceiro Lampião, né? E a Maria Bonita, sua esposa. Eles andavam pelo Nordeste saqueando, roubando pessoas, sequestrando, para poder conseguir dinheiro e sobreviver. Eles viviam muito fora da lei. É um movimento considerado também aí um dos movimentos aí de contestação da política da Primeira República, que eu falei para vocês que fraudavam eleições, era muito corrupta, né? Tem também a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, entre os anos no ano de 1904, desculpa. A revolta da vacina, gente, aconteceu por causa que o positivismo acreditava aí me fugiu a palavra agora. A revolta da vacina aconteceu porque a população começou a se revoltar aí contra o governo, obrigando-os a vacinarem, né? Obrigando a demolir os cortiços, né? E o governo começou a ficar impopular, porque vacina não era comum naquela época. O povo não sabia o que era, então o governo já vem logo obrigando, né? Então a população ficou revoltada. E eles se dirigiram às ruas mesmo com tudo que tinham contra os soldados, ok? A palavra que me fugiu era indigenista, né? Era um tipo de medicina aí que utilizava-se para higienista, propaganda higienista, uma propaganda para
ter condições de higiene para evitar doenças. Tá bom, gente? Desculpa aí a falha aqui. O governo conteve a revolta e tudo mais, mas essa revolta foi muito importante para a história do país, porque mostrou aí o como a população ela não estava acostumada com essas novas técnicas aí da medicina, e como o governo da época era também autoritário e achava que os melhores tinham que governar, os mais preparados. É a questão do positivismo que eu falei no outro vídeo com vocês. Outra revolta também interessante é a revolta da Chibata, né, que aconteceu aí sob a liderança do marinheiro João Cândido em 1912, tá, gente? Por que chamada revolta da Chibata? Porque os marinheiros, né, os marinheiros tinham um pé na senzala. Como assim? Foram fundados por negros, tá? A marinha foi fundada aí por negros, tanto que nessa época os marinheiros ainda eram castigados, gente, chibatadas, né? E um marinheiro, então, João Marcelino Menezes, foi condenado a 250 chibatadas, mais do que o código na época estabelecia, e isso causou a revolta da chibata, né? No navio de Minas Gerais, de São Paulo e de Bahia, e de Deodoro. Os navios eles se revoltaram, tomaram os navios, alguns oficiais foram mortos. Depois de tomar os navios, eles apontaram canhões para a cidade do Rio de Janeiro, mandaram um comunicado para o presidente da época, Hermes da Fonseca, né? No ano de 1910, explicando as razões da rebelião, exigiam o fim dos castigos físicos, reclamavam da má alimentação e dos salários miseráveis. O governo concordou em atender as exigências. Rapidamente os deputados aprovaram o projeto, acabando com as chibatadas, e anistiaram os revoltosos. Anistiar é perdoar os seus crimes, né? Mas aí assim, né, que eles desceram do navio, né, o governo não cumpriu nada que fez. As chibatadas acabaram, mas prendeu todos os marinheiros e prenderam aí João Cândido, líder deles, na Ilha das Cobras, que é uma ilha que existe, né, logicamente existe hoje ainda, é repleto mesmo de cobras, tem prisão lá, e se a pessoa conseguir fugir, dificilmente ele vai escapar das cobras, que tem muitas cobras peçonhentas lá. Ok, gente? Esse aí foi a revolta da Chibata. Temos aí o movimento tenentista também, que não é um movimento que assim, teve um evento em específico. Na verdade, ele impulsionou vários outros, né? É formado principalmente aí por pessoas que estiveram aí, que eram soldados que eram submissos, que não eram oficiais, eram soldados menos graduados. E eles se organizavam e faziam aí movimentos para contestar a política corrupta aí da República, tá, gente? E uma revolta muito importante é a revolta dos 18 do Forte, tá? Que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Soldados foram para as ruas para combater aí os soldados do governo, e se dirigiram 28 pessoas em direção na praia de Copacabana, em direção aí ao centro para combater os soldados do governo, apenas eles. No meio do caminho desistiram 10 e ficaram 18, por isso chamado Revolta dos 18 do Forte. E aí as tropas do governo fuzilaram e sobreviveram apenas 2. Essa aí foi a revolta do Forte, muito interessante, né? Porque foi uma revolta aí contra para impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, que tinha sido eleito presidente da República. Mas as tropas fiéis ao governo cercaram os rebeldes e a maioria deles se entregou. Resistiram apenas 17 tenentes e um civil, que saíram às ruas para combater as tropas. Sobreviveram os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como 18 do Forte. Tá, gente? Acho que são só esses movimentos. Espero que todos tenham entendido. Eu já quero adiantar aqui, tem alguns minutos ainda. Eu já quero adiantar aqui também a Revolução de 30,
que foi um movimento que os tenentistas ajudaram a acontecer também. Por quê? A Revolução de 30 foi quando Getúlio Vargas toma o poder dos coronéis, né? Os coronéis, em 1929, tinham sofrido aí com a crise de 1929. A crise de 29 fez com que a produção de café do Brasil ela perdesse um pouco de seus compradores, né, principalmente os Estados Unidos. Então quem produzia café com a crise de 29 começou a a venda de seus produtos estagnadas, porque os Estados Unidos estavam quebrados e eram os maiores compradores. E aí o que aconteceu? O governo era que comprava mesmo, né? E esses estoques lá foram se acumulando. Chegou um momento que a melhor saída foi queimar o café, queimar o produto, né? Porque, né, o valor dele estava muito baixo mesmo. E a melhor opção era queimar, tá? E aí o que aconteceu? Os coronéis começaram a perder aí, né, legitimidade. E chegou a eleição em 1929, para que um presidente assumisse em 1930, né? Chegou a eleição e era hora de concorrer um candidato de Minas Gerais, né? E o presidente da época era um presidente do lado de São Paulo, Washington Luiz, né? E era hora dele indicar um presidente de Minas Gerais. Mas ele não fez isso, ele indicou Júlio Prestes, né? Um candidato por São Paulo. E aí Minas Gerais rompeu a aliança que tinha com São Paulo e fez uma nova aliança chamada Aliança Liberal. Fez uma aliança com o estado da Paraíba e do Rio Grande do Sul e colocaram Vargas para concorrer. Nas eleições, quem ganhou? Júlio Prestes ganhou de Vargas, tá bom, gente? Júlio Prestes ganhou de Vargas, né? E o lado de Vargas, né, acusou-os de terem fraudado as eleições, tá? E o exército estava aí, principalmente o movimento tenentista, estava do lado de Vargas, gente. Por quê? Porque eles sempre contestavam aí os coronéis por conta da corrupção e tudo mais. Então o Vargas aí, aliado aí aos Forças Armadas, foram lá e tomaram esse poder. Não deixaram que Júlio Prestes ascendesse ao poder. E aí Vargas, então, ajudado aí pelos Forças Armadas, vai fundar aí um novo período na história do Brasil, chamado aí a Era Vargas, em 1930. E esse foi o movimento de 1930, também chamado de Revolução de 1930 por eles, né? Os paulistas fizeram uma nova revolução em 1932, chamada Revolução Constitucionalista, né? Pedindo uma nova Constituição, não concordando com o fato de Vargas ter tomado o poder, né? E houve aí o assassinato de 4 jovens, Martins, Miragraia, Daus e Camargo. Esse movimento criou, a morte deles fortaleceu o movimento, criou o MMDC, tá? E aí Vargas reprimiu o movimento, mas promoveu aí o estabelecimento de uma nova Constituição. Então lá em São Paulo até hoje eles comemoram o movimento constitucionalista de 1932. E aí o Vargas vai promover aí a formulação de uma nova Constituição. E essa Constituição vai ser a Constituição aí de 1934, também chamada de Constituição Polaca, porque imitava a Constituição da Polônia. Principais pontos dela e novidades dela. Mulheres agora votavam, então é um marco muito importante na história do nosso país. As mulheres passaram a votar apenas em 1934, tá, gente? O Vargas também nessa Constituição colocou alguns direitos trabalhistas, né? A jornada de trabalho aí de 8 horas, né? Férias também. E essa aí é a nova Constituição, então. E o voto também seria secreto. Então as pessoas não iam saber seu voto. Então ia diminuir os riscos aí de fraudes. Então o Vargas vai inaugurar uma nova era da história do país com esse governo dele.
né? Então, de 1930 a 1934 é chamado aí o governo provisório, em que o Vargas, por um lado, toma o poder e aí ele sofre algum tipo assim, de revolta aí dos paulistas que querem uma nova constituição. E aí ele promove, ele faz uma assembleia, ajuda aí, contribui para que seja feita uma assembleia constituinte. É publicada a nova constituição. Só que esse período democrático do Brasil entre 34 ele vai durar pouco, que começa em 34 e vai durar pouco, vai durar apenas até 1937, tá, gente? Por que ele vai durar apenas em 1937? Porque vai haver aí um movimento chamado Coluna Prestes no país, que é um movimento comunista, né? O comunismo vinha lá uma teoria, né, contra o capitalismo para reduzir, que foi criado para reduzir as desigualdades aí do capitalismo. Esse comunismo vai tentar entrar no Brasil através aí da Coluna Prestes, tá, gente? A Coluna Prestes foi o quê? Foi uma organização aí em torno aí de Luiz Carlos Prestes, né? Que vai aí formar aí alguns pessoas seguidoras do comunismo, né? E reza a lenda, o governo achava na época que eles queriam tomar o poder. E aí tem um movimento chamado Intentona Comunista, que que alguns comunistas planejaram uma rebelião militar conhecida como Intentona Comunista. A palavra pode significar rebelião. Né? Foram recrutados então soldados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio de Janeiro. Todos os levantes comunistas foram dominados pelas forças leais a Vargas, a chamada Intentona Comunista. Então Vargas ele ficava muito atento a essa questão da Intentona Comunista, tá, gente? E não permitiu que o comunismo tomasse o poder e entrasse no Brasil, ajudado aí pelas forças armadas, é claro, tá? E a Coluna Prestes, gente, foi após aí ter perdido, né, a Intentona Comunista, o Prestes começou a percorrer o país pelo centro-oeste até o norte, recrutando pessoas para participar aí do exército dele, onde ele ia tentar recuperar o poder. E ele vai ter fim aí com a Intentona Comunista, né? E após a Intentona Comunista vai se criar o Plano COI, que é outro golpe de Vargas. Além dos comunistas, chamados de Aliança Nacional Libertadora, liderada aí por Luiz Carlos Prestes, né, que queria a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira, a reforma agrária cedendo terras aos trabalhadores e combatendo o latifúndio, e a garantia das liberdades individuais, tinha também um movimento agora de direita. Esse é um movimento de esquerda. Tinha um movimento de direita chamado integralistas, né? Integralistas eram liderados por Plínio Salgado e queriam combater o comunismo, queriam nacionalismo extremado, que é o que? Valorizar o país extremamente, e a entrega do poder a um chefe integralista. Os integralistas eram de direitas, né? Porque queriam um nacionalismo extremado, valor à pátria extremado, queria combater o comunismo, né? E a ANL era de esquerda, era do lado do comunismo. Essa diferença aí direita e esquerda vai surgir com a Revolução Francesa, tá, gente? Os esquerdistas defendiam mais o lado do povo e os de direita não queriam a participação do povo no poder. Basicamente a diferença entre esquerda e direita é isso. Então geralmente a esquerda, gente, vai querer a participação do povo, vai defender reformas sociais que melhorem a condição de vida do povo. Os movimentos de direita não, os movimentos de direita geralmente vão governar para uma minoria. Ok? Então, os movimentos da ANL perdeu, né, porque o Vargas o sufocou. E aí o Vargas vai aproveitar a Intentona Comunista, né, para criar o Plano COI. Né? O que foi o Plano COI? O Plano COI foi criado em 1937, 3 anos depois da criada nova Constituição, e ele dizia que os comunistas queriam novamente invadir o país, né? E aí destruir o regime democrático. E aí o Vargas o que fez? Decretou estado de sítio, né, onde ele teria poderes absolutos. Próximo vídeo a gente termina isso.